Então, meu povo, hoje marca aquele momento onde a gente faz, né, a nossa última aula do módulo Leis de Newton, tá? Ou seja, então, hoje, pelos nossos combinados, é o momento de exercício, ok? Então, eu vou pegar alguns exemplos, né, só para a gente fechar uma espécie de revisão global da matéria Leis de Newton, né? Da partezinha de força, força centrípeta, atrito, resistência do ar, esses bichos todos aí, tá bom? Então, galera, ó, vou posicionar meu celular aqui para a gente iniciar. Bom, galera, algum pedido especial eu posso escolher lá do nosso material? Ó, tô passa aqui. Olha a aulinha que eu dei hoje, agora há pouco. Quem não ama, né? Espelhos esféricos, né, gente? Então, deixa eu ver. A galera hoje está falando com força no chat, hein? Marcelo, confio em você, foi ótimo. Ô, Marcelo, obrigado. Fico tão feliz que alguém confia em mim. Ó, eu estava precisando ouvir isso. Nem eu mesmo, ultimamente, estou confiando em mim. Mas valeu. Olha só. Então vamos lá, hein, povo de Deus. Começando as nossas brincadeiras. Ó, eu vou pegar aqui, então, um exercício para a gente fazer. Na verdade, eu vou pegar uma sequência de exercícios, né? Não vamos perder o nosso tempo com coisas assim irrelevantes, não. Tipo, vou pegar um exercício, calcule a força, a aceleração é 10. Não, vamos pegar uns exercícios que realmente tem aquele perfil de serem, eu tenho carinha de Enem, eu amo o Enem, tipo isso. Por exemplo, eu gosto demais desse tipo de exercício que eu estou trazendo para você aí. Voltando ao exercício número 100. É muito bacana. Então, hoje nós vamos bater um papo sobre exercícios, leis de Newton, né? Exercícios das leis de Newton. Professor, esse Newton é gente boa, né? Oh, se eu te contar uma coisa, você vai ficar com raiva sobre Newton. Newton foi aquele cara que, quando ele sofreu uma pandemia lá na Europa, ele desenvolveu 3 grandes teorias. E você está fazendo o que na pandemia? Pesado, né? Eu só estou engordando. Todos nós, né? Eu confesso que eu dei uma emagrecida, mas tudo bem. Joga na cara, professor. Larga de ser escroto. Falo mesmo. Ó, galera, então vamos começar. O primeiro exercício, então, para a gente fazer seria o exercício número 100. Dá uma olhadinha no exercício número 100. Vamos fazer a leitura juntos e vamos resolver ele. Ó, esse número 100, ele é um exercício que ele tem aquele padrãozinho de ser carinha de Enem. Convenhamos. Olha que bacana. Um caminhão está se deslocando numa estrada plana e retilínea, trajetória reta e horizontal. Ele transporta uma caixa de 100 quilogramas, ok, apoiada sobre o piso horizontal de sua carroceria, como mostra a figura. Então tem uma caixa em cima do caminhão. Pronto. Em um dado instante, o motorista do caminhão pisa o freio. A figura a seguir representa, em gráfico cartesiano, como a velocidade do caminhão varia em função do tempo. Meu Deus.
O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o piso da carroceria vale 0,3. Considere G, 10 metros por segundo ao quadrado. Verifique se durante a freada a caixa permanece em repouso em relação ao caminhão ou desliza sobre o piso da carroceria. Justifique sua resposta. Apesar de ser um exercício, né, do tipo exercício discursivo, questão aberta, mas é um exercício que tem aquele perfil do Enem. Vamos tentar entender o processo? Ó, então tem tipo assim, tá? Tem tipo o caminhão e em cima do caminhão tem um bloquinho. Ok. Quando esse caminhão está freada, né, o que está acontecendo nesse bloquinho? Tem as seguintes forças atuando nele, ó. Força peso, força normal e também tem a força de atrito, né? Quando ele está em tendência de deslizamento. Se o caminhão estiver em repouso, ou se o caminhão estiver com velocidade constante, trajetória reta, o bloquinho fica suave, não tem nenhuma força horizontal atuando nele. Mas quando o carro freia, pensa, o carro está freando. Qual é a tendência natural de deslizamento do bloquinho? Oh, se o carro freou, o bloquinho tende a deslizar para frente. Tanto que é até perigoso esse bloco, se for de granito, por exemplo, né? Espremer a cabine do caminhoneiro. Olha que perigo. Então, quando o cara freia, ó, a frente está aqui do carro, ele freou, esse bloquinho tende a deslizar para frente. Peraí, se ele tende a deslizar para frente, então quer dizer que deve ter tipo uma força de atrito apontando para trás. Isso. Só que aí, essa força de atrito é suficiente para segurar esse bloco? Essa é a questão que a gente precisa resolver. Será que a força de atrito é suficiente para segurar o bloco? Não sei. Como vamos descobrir, professor? Bom, olha só. Não é por nada não, mas força normal e força peso, elas se neutralizam nesse contexto. Né? O bloco não tem tendência a voar, nem tem tendência a descer, então a tendência dele é deslizar na horizontal. Ok. Professor, então a força resultante que tem aqui nesse momento é o próprio atrito. Isso. Então a força resultante é a força de atrito. Exatamente. Mas engraçado, força resultante não é massa vezes aceleração? É. Mas força resultante é o atrito, então você pode escrever que o atrito é igual a massa vezes aceleração. Isso mesmo. Mas engraçado, força de atrito, já que eu estou falando de atrito estático máximo para segurar o bloco, deve ser coeficiente de atrito vezes força normal. Isso é a massa vezes a aceleração. Verdade. Olha só, não é por nada não, hein? Mas, nesse caso, a força normal e a força peso têm que ter o mesmo valor. Então, eu vou trocar. No lugar da força normal, eu vou escrever quem? M vezes G, já que é a fórmula do peso, né? Força normal tem que ter o mesmo modo do peso, então normal e peso tem que ter o mesmo valor. Por isso que eu substituí. No lugar da fórmula da força normal, eu coloquei a fórmula do peso. Ô, professor, mas aí você vai poder dar uma cortada nesses M. Sim. Caramba, sabe o que eu acabei descobrindo? Por quê? Que esse coeficiente de atrito vezes a gravidade tem que dar um módulo, o valor numérico da aceleração. Cara, sabe quem é o coeficiente de atrito? Quem? Ele deu na questão. 0,3. E a gravidade? É 10, né? Então, peraí. Ô, professor, você está me dizendo, então, que a aceleração tem que ter módulo de 3 metros por segundo ao quadrado. Exatamente. Ou seja, sabe o que eu estou querendo te dizer nessa história? Que qualquer aceleração de módulo superior a isso vai dar merda. Professor, então qualquer aceleração que for maior em módulo que 3 metros por segundo ao quadrado, o atrito não segura. O atrito não segura. Caramba! Mas, professor, como é que eu vou descobrir se a aceleração dele em módulo está 3 ou não? Não sei. Mas olha só, deixa eu tentar entender. Não é por nada não, mas eu acho que a gente vai precisar usar esse gráfico, né? Você está observando que ele está falando umas merdas aí para nós? Ó, olha o que ele está falando. Olha, eu queria que vocês observassem que esse caminhão, quando está com a velocidade de 10, ou melhor, quando ele está com um tempo em segundos de 1, é quando ele começa a frear. Vocês observaram pelo gráfico que de 0 até 1 segundo,
Ele não muda a velocidade, está com velocidade constante, 10 metros por segundo, olha lá, no gráfico. Então no começo ele está indo de boas. Depois de 1 segundo é que ele vai e mete o pé no freio. Está aí no gráfico. Então peraí. É no instante 1 que ele começa a frear. É no instante 1 que começa a ter aceleração. Isso. Caramba. E ele pressiona o freio no instante 1 e vai parar lá de pressionar o freio no instante 3,5. Vocês observaram isso? Eu observei, professor. Então ele começa a frear no instante 1 e para de frear lá no instante 3,5. Caramba, vocês observaram então que ele vai mudando a velocidade dele do instante 1 até o instante 3,5? Ou seja, quanto tempo ele ficou pressionando o freio? Ué, o ΔT da frenagem? 2,5 segundos. É mesmo, faz sentido. Olha para o gráfico. Faz muito sentido. Agora a parte mais legal. O quê? Ele partiu da velocidade 10 e atingiu 0. Tipo assim, a velocidade inicial dele era 10. Ok? E a velocidade final dele, 0. Vem cá, qual que é a aceleração nesse caso que ele tem? Não sei. Vamos descobrir? Qual é a aceleração? V igual a V0 mais A vezes T. Cara, a velocidade dele, final, 0. A inicial, 10. A aceleração, não sei. E o tempo que ele ficou fazendo isso foi de 2,5 segundos. Olha, professor, eu vou pegar esse cara e jogar para cá, vai ficar menos 10, hein? E daí? E daí que o 2,5 está multiplicando lá, vem para cá dividindo. Menos 10 dividido por 2,5 é igual a A. Gente, quem é A, então? Menos 10 dividido por 2,5 dá menos 4. Você reparou que menos 4, o módulo, é maior do que menos 3? Então, você percebeu que, na verdade, o caminhão está fazendo uma aceleração que, em módulo, é maior do que o máximo atrito? Traduzindo, vai dar merda ou não vai dar merda? E aí nós vamos responder para o corretor da prova. Vai dar merda. Por que vai dar merda? Porque não vai ter atrito suficiente para segurar o bloco. Então, verifique se durante a freada a caixa permanece em repouso em relação ao caminhão ou desliza sobre o piso. Resposta, então, a caixa desliza sobre o piso, pois o atrito não é suficiente para manter o sistema sem deslizar. Galera, essa então seria a análise do nosso sistema. Caramba, professor, então você está querendo me dizer que nesse caso, então, o parangolé vai deslizar. Vai. O atrito não segura o bicho de jeito nenhum. Que droga, hein, professor? Acontece, né, gente? As coisas acontecem. Não adianta. Professor, para eu ficar menos chateado, faz mais um? Faço, claro. Só para você ficar menos chateado. Eu queria que você desse uma olhada para mim nesse exercício 115. Né, professor? Isso. Vou apagar o quadro, hein? O exercício 115, ele está trazendo também uma situação muito engraçadinha. Sério? Seríssimo. Olha que situação engraçadinha ele está trazendo no exercício 115. Professor, é engraçado, por que você não está rindo? Eu vou rir daqui a pouco, você vai ver. Um caixote repousa no centro da carroceria de um caminhão
Meu Deus, você está fazendo muito exercício de carroceria do caminhão, hein? Talvez vai cair no Enem. Ó. No centro da carroceria de um caminhão estacionado numa estrada horizontal. Se o caminhão começa a se mover com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito mínimo capaz de impedir o deslizamento do caixote sobre a carroceria será, né, a aceleração da gravidade local tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado. Caramba, professor, então vamos ver? Olha só, hein? Esse aqui é o caso que nós trabalhamos, está chamado de movimento retardado pelo atrito. É mesmo? Pois é, ó. Então, novamente, em carroceria, carroceria do caminhão, o bloquinho. Tem aqui, então, força, peso. Tem aqui força normal. A diferença agora está no desenho, tá? Presta atenção. Se o caminhão, imagina, o bloquinho está parado em cima do caminhão. O caminhão começa a acelerar, digamos, para a direita. A tendência natural do bloquinho é ele deslizar para trás. Então, a tendência natural do bloquinho é deslizar para o lado de cá da pessoa, do lado esquerdo. Só que ele não está deslizando. Não está? Não. Porque tem alguém puxando ele, que é o atrito. O atrito agora é o responsável pelo bloco se movimentar em relação à Terra. Em relação à superfície da Terra, é graças ao atrito que aquele bloquinho que está ali anda. Você já parou para pensar nisso? Você então está em cima da carroceria de uma caminhonete. Não está segurando em nada. Se a caminhonete está andando para frente, caminhando, e você não está ficando para trás, você está caminhando junto com ela em relação à Terra, a força que mantém você se movendo é o atrito, cara. O atrito, então, nem sempre é contrário ao movimento. Cuidado. Caramba! Então, olha só, o atrito aqui é o responsável pelo bloco se movimentar em relação ao solo, em relação à Terra. Nossa, professor, que legal, hein? Pois é. Agora, olha, força normal e força peso estão em equilíbrio vertical, né? O sistema não sai voando, o sistema não vai descendo do chão, né? Então, tá. Então já entendi. A força resultante é a própria força de atrito. A força resultante, que é a força de atrito, eu vou calcular fazendo o produto, massa vezes aceleração. Mas força resultante é coeficiente de atrito vezes força normal, que é igual a massa vezes aceleração. Mas nesse caso, a força normal tem módulo igual ao do peso, que é massa vezes gravidade. Ô professor, está aparecendo um déjà vu. É verdade, ó. Corta esse M, corta esse outro M, a gente vai acabar descobrindo o quê? A gente vai acabar descobrindo, então, no meio dessa história, que estamos diante de uma situação onde o coeficiente de atrito é igual a, coeficiente de atrito vezes a gravidade, perdão, é igual ao módulo da aceleração do sistema. Professor, mas olha só, ele está falando que a aceleração do sistema tem o seguinte módulo. Qual que é o módulo? 2 metros por segundo ao quadrado. E que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Olha, por isso que o coeficiente de atrito é adimensional, porque não tem unidade de medida, eu cortei as unidades. O coeficiente de atrito que segura esse parangolé é de 0,2. Então, eu tenho que ter um coeficiente de atrito mínimo de 0,2 para manter esse sistema dessa forma como ele descreve. Ou seja, a melhor resposta desse TV é o que ele traz na letra E. É de eu venci. Você já parou para pensar? Quando alguém grita assim, eu venci. Tem dois significados. Ou a pessoa ficou de boas, ou então é porque a pessoa já está estragada. E aí ela venceu. Ó, que filosofia, né, bicho? Cara, eu sou um filósofo. Eu sou um filósofo. Agora, olha só, hein? Eu queria que vocês dessem uma olhada comigo no exercício número 107. Olha, eu amo exercício que fala de helicóptero, professor. Meu sonho, viajar de helicóptero.
Por isso que eu escolhi ele. Para a gente falar das viagens de Gulliver. As viagens de helicóptero. Vamos lá. A figura mostra um helicóptero que se move verticalmente em relação à Terra, transportando uma carga de 100 quilogramas por meio de um cabo de aço. O cabo pode ser considerado inextensível, tipo, não é uma mola, né? Não deforma, é isso que ele quer dizer. O cabo pode ser considerado inextensível e de massa desprezível, quando comparada à da carga. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Suponha que, em um determinado instante, a tensão, tração, tensão do cabo de aço seja de 1.200 newtons. Determine nesse instante, letra A, né? Determine nesse instante o sentido do vetor aceleração da carga e calcule o seu módulo. Minha nossa. Professor, como que eu vou fazer isso? Não sei. Mas eu estou pensando em algo tipo assim, ó. Tá aqui, então, a carga. O que tem? Essa carga está sob a ação de duas forças. A força peso e a força de tração, que ele chama no exercício de força de tensão. Não tem outra força na carga. Pessoal, olha só, deixa eu ver se eu entendi. Na letra A, ele está falando assim, ó. Em determinado instante, a tensão do cabo vale 1.200. Mas peraí. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Por quê? Era para estar com a tensão igual ao peso, se o sistema tivesse em equilíbrio. Era para estar com tensão igual ao peso, tração igual ao peso, né? Se tivesse em equilíbrio. Era para estar assim, tração igual ao peso. Ué, mas não está assim não? Não está. Como é que você sabe que não está em equilíbrio? Ué, quanto que vale o peso? Olha, o peso eu sei calcular, é massa vezes gravidade. Então, o peso do cara, ele tem que ser quanto? Massa do cara, ele cita que vale 100 quilos. Gravidade vale 10. Então, esse peso era para ser de 1.000 newtons. O peso, na verdade, é de 1.000 newtons. E a tração? Não, a tração é maior. A tração está maior do que o peso? Sim. A tração do cara, ele fala que é de 1.200 newtons. Opa! Então já entendi uma coisa. Tem mais tração do que deveria. Tem. A tração está maior do que a gente espera. Verdade. Então significa que o sistema não está em equilíbrio. Significa então que o sistema está com aceleração para cima. Por quê? A aceleração sempre aponta no mesmo sentido da força resultante. Ô, professor, me explica esse negócio aí direito? Explico. A aceleração sempre vai apontar no mesmo sentido da força resultante. Força resultante aponta para cima? A aceleração aponta para cima. A gente falou sobre isso na segunda lei de Newton. Caramba, então para onde a aceleração aponta, a força resultante aponta. Isso? Para onde a força resultante aponta, a aceleração aponta. São parzinhos, são coleguinhas. Tá? Peraí, como é que você sabe que a força resultante está para cima? Ué, porque a tração é maior, a força que aponta para cima está maior. Então é como se eu estivesse desenhando um vetor tração, ó, bem maior que o vetor peso. Caramba, já respondi a primeira parte da letra A. Mas o professor está querendo também o módulo dessa tal aceleração. Já que ele sobe com a aceleração, quanto que é? Bom, olha só. Eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante, nesse caso, é a tração menos o peso. Isso é a massa vezes a aceleração. Peraí. Mas a tração você calculou. É mesmo, né? Eu calculei. Ou melhor, ele deu na questão 1.200. E o peso? Eu calculei
1000. E a massa? Ah, é 100. E quanto que vale A? Não faço ideia. Mas eu já tenho aqui, né? Como calcular. 200 dividido por 100 é igual a A. Corto. Oh, doideira! Achei a minha aceleração. Tcharam! 2 metros por segundo ao quadrado. E verticalmente para cima. E... Olha só, professor, não é por nada não, mas ele está querendo uma letra B. É possível saber se, nesse instante, o helicóptero está subindo ou descendo? Eu que te pergunto, é possível saber? Claro que é, né? Porque a força resultante aponta para cima. Então, quer dizer que ele vai para cima. Não, nada a ver. Força resultante não te diz nada sobre velocidade. Só porque a aceleração aponta para cima, não significa que o cara está indo para cima. Ah, mas a força vai para cima. Ô, gente, a força vai para um lado nem sempre significa que o cara vai se movimentar para aquele lado. O que força tem a ver com velocidade? Primeira aula sobre leis de Newton. O que força tem a ver com velocidade? Nada. Então, vamos responder a letra B? Vamos! O que você vai responder na letra B? O que força tem a ver com velocidade? Absolutamente nada. Ó, embaixo disso, hein? Letra B. Letra B. A força resultante é vertical para cima. E a aceleração também. Assim, o corpo pode estar subindo acelerado. Ah, é quando a aceleração e a velocidade apontam para o mesmo lado, subindo acelerado. Ou descendo retardado. Descer retardado significa que a velocidade aponta para um lado e a aceleração aponta para o outro. Não mesmo. Essa seria uma boa resposta para a nossa letra B. Professor, amei. Eu também amei, galera. Mais um. Eu queria mesmo fazer mais um, professor, porque eu estou empolgado. Ah, eu sei, gente. Quem não está empolgado, né, com umas coisas dessas, quem não fica, eu concordo plenamente com vocês. Para a gente deixar esse momento de empolgação cada vez melhor, vamos dar uma olhadinha no exercício número 73. Olha, o exercício 73 também ele traz umas coisas bem legais, gente. Professor, no 73 ele faz umas coisas bem legais. Vocês vão dar tanta risada agora. Estou louco para dar risada, professor. Meu dia hoje foi tão pesado, eu quero dar umas risadas. Vai dar umas risadas no dever de física. Tem coisa melhor? Pode falar a verdade. Vamos lá? 73. Nossa, 72 também era legal, mas vamos para 73. Cara de Enem. Uma pessoa entra em um elevador carregando uma caixa pendurada por um barbante frágil, como mostra a figura. O elevador sai do 6º andar e só para no térreo. Ah, então ele desceu. Isso! É correto afirmar que o barbante poderá arrebentar, letra A, no momento em que o elevador entrar em movimento no 6º andar. Letra B, no momento em que o elevador parar no térreo. Letra C, quando o elevador estiver em movimento entre o 5º e o 2º andar. Letra D,
somente em uma situação em que o elevador estiver subindo. Peraí. Deixa eu tentar entender. Aqui está o pacote. Ok. Está o pacotinho. Cara, tem um barbante amarrado a ele. Então tem uma força de tração no pacote. Mas também tem o peso do pacote. É verdade, tem um peso. Ok. Olha, para a corda arrebentar, então significa que a tração aplicada na corda tem que ser maior. É mesmo. Então, tipo assim, ó, para esse sistema arrebentar, o que eu tenho que ter? Equilíbrio. Vamos devagar. Equilíbrio. O peso do cara é igual à tração em módulo, para que o sistema esteja em equilíbrio. Olha, e quando que o sistema está em equilíbrio? Quando o elevador está em repouso ou quando ele está em MRU. Eu queria que você observasse que o prédio é assim, ó. Sexto andar, quinto andar, quarto andar, terceiro, segundo, primeiro e o térreo. Você conhece o prédio, professor? Não, mas é ordem lógica, né? Eu queria que vocês observassem que ele fala que o elevador parte do sexto andar e para no térreo. Parte no sexto andar. Ah, tá. É porque ele começa a se mover a partir do sexto andar. Isso é onde ele começa a variar a velocidade pela primeira vez. No sexto andar. Ah, então aqui ele está variando a velocidade. E quando ele chega no térreo também, né? Porque ele estava com velocidade e parou. E durante o resto do percurso, ele parou nos outros andares? Não, ele não falou nada, então ele não parou nos outros andares. Significa, então, que nós não temos aceleração em nenhum outro andar. Significa, então, que durante todo o processo, desde o quinto andar até o primeiro andar, ele estava em movimento retilíneo e uniforme. Retilíneo, né, porque ele só se movimenta na vertical. Uniforme, porque a velocidade dele é constante. Ele só tem mudança de velocidade, aceleração no sexto andar e no térreo. É mesmo. E durante o resto do caminho? Não. Durante o resto do caminho está de bolsa. Então, durante o resto do caminho, o peso e a tração são iguais. Isso. Então, olha para essa letra C. Quando o elevador estiver em movimento entre o segundo e o... Não. Essa letra C não tem nada a ver. Estou cagando e andando para ela. Nossa, professor. É mesmo, hein? Outro detalhe importante. Cara, ele está falando na letra D que essa corda vai arrebentar só quando o bicho estiver subindo. Ô, gente, o fato dele estar subindo não te indica nada sobre a força resultante. O fato dele estar subindo não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O que você tem que lembrar é que força tem a ver com aceleração, com a mudança da velocidade, e não com a velocidade. Ah, ele está subindo, ou ele está descendo. Cara, se eu não souber a aceleração, eu não vou poder fazer nenhuma afirmativa sobre a força. Aí ele sobe acelerado. Aí é uma coisa. Se ele sobe retardado, aí é outra. Então, na boa, essa letra B não dá para deduzir nada. Somente em situações em que o elevador estiver subindo. Nada a ver. Eu não sei se ele está subindo com aceleração, ou seja, aumentando, ou se ele está subindo com desaceleração. Não dá para deduzir nada só pela letra B de dado. Já elimina ela. Professor, então resta para mim agora a letra A ou a letra B. Agora é que nós vamos lá, hein? Vamos analisar? Mano, olha só. Então, deixa eu ver se eu entendi. Suponha que ele esteja com uma aceleração para baixo. Pacote. Olha, se ele está com aceleração para baixo, sabe o que significa? O que significa? Significa, então, que a tração é menor do que o peso. Se ele tiver com aceleração para baixo, né? Fazer lá no outro canto, para não confundir. Significa que a tração é menor do que o peso. Nossa, então significa que o peso é maior. Isso significa que o peso é maior.
Porque se ele está descendo acelerado, né, professor? Então, se ele desce acelerado, que é o mesmo que estiver subindo retardado, ou seja, se a aceleração apontar para baixo, né, a aceleração aponta para baixo, então significa que a força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante vai ser peso menos tração, que é massa vezes aceleração. Pega esse T, joga para lá. P, joga esse MA para cá. M vezes A é igual a T. Então significa, que a tração vai ser peso menos algo. É verdade. Tração é peso menos algo. Vou inventar. O peso, então, do cara é 50. Menos alguma coisa. Vamos fingir que esse produto dá, sei lá, 10. A tração nesse caso vai ser quanto? 40. Ok. O professor, mas e se ele, por um acaso, ao invés de estar descendo acelerado, ele estivesse subindo acelerado? Boa pergunta, hein? Se ele estivesse subindo acelerado. Se ele estivesse subindo acelerado, que é o mesmo que está descendo retardado. Olha como é que ia ficar as coisas. Subindo acelerado ou descendo. Então se ele sobe acelerado é porque, tipo assim, a tração é maior que o peso. Isso. Então, força resultante, tração menos peso igual a M vezes A. Então, a tração nesse caso seria quem? M vezes A mais o peso. Lembra que nós inventamos número? Tipo, o peso é 50. M vezes A vai ser 10. Aqui daria uma tração de 60. Onde você acha que a corda ia ter que fazer mais força para segurar o pacote? Quando ele está subindo acelerado. Ou seja, naquele momento em que ele está parado e começa a subir. Ou naquele momento que ele está descendo e começa a parar. Se ele está parado e começa a subir, subir acelerado é o mesmo que descer retardado. Descer retardado quer dizer que ele está descendo e parando. Onde que o pacote tende a arrebentar a corda? Quando a tração for maior. E quando que essa tração é maior? Quando o bicho estiver chegando lá no térreo. Que é o que ele traz na resposta da letra B, no momento em que o elevador parar no térreo. Nossa, escutei um barulho. É no momento em que o elevador parar no térreo. Ou seja, a melhor resposta é aquilo que está na letra B. Uhul! Galera, essa questão 73, ela é a carinha do Enem. Ô, Giovanelli. Ei, Márcio. Beleza? Beleza, mano? Aqui, Nossa, deixa eu te... Oi. Como é que é? tem eu e você na aula. A aula particular, né? Aqui, vou aproveitar então para te perguntar, mãe. Deixa eu te falar. Hã? Eu fico um pouco confuso nisso, no sentido, tipo assim, por que que a corda arrebenta quando a tração é maior? Não é Tá. quando o peso é maior? Boa fala, boa fala. Quer ver? Se liga o seguinte: toda corda tem um limite. Vamos inventar um limite para essa corda? Vamos fingir que essa corda tem um limite de 55 newtons. Essa é a tração máxima que ela aguenta. Ela vai aguentar um pacote de peso 50? Vai, não vai quebrar. Ela vai aguentar um pacote de peso 20? Vai, não vai quebrar. Ela vai aguentar um pacote de peso 60? Não, não vai, porque ela vai quebrar. Só que não é só peso. Não é só o peso dele. É toda a força envolvida no processo. Então você vai ter que analisar quais são as forças que atuam no sistema.
Nesse exemplo, a gente tem duas forças. A força devido ao próprio peso e a força por conta da aceleração desenvolvida pelo sistema. Ou seja, o fato dele estar com uma aceleração, então, indica que tem uma força devido a essa aceleração. Ou seja, é algo que estaria sendo somado ao peso. Tá entendendo mais ou menos a ideia? É isso que eu fico confuso, entendeu? Tipo assim, no caso, por exemplo, quando ele tá subindo, vamos colocar nessa situação, ele tá descendo retardado. É. A tração vai estar maior Certo. que o peso. Não Certo. era, não era a ideia ela tá, tipo, ou seja, se a tração tá maior, é como se ela tivesse, tipo, sei lá, mais capacidade de estar aguentando peso, não? Ah, não, 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 boa. Não. O que está acontecendo é que a atração está maior que o peso. Isso significa que a tração ela está naquele momento, ou deveria estar naquele momento, suportando uma força maior do que o do peso. Só que ela tem um limite. Quer ver? Vou te dar um exemplo bem bobo. Ah, tá. Agora eu acho que eu entendi. Então é tipo assim, não é que aquele ali é o valor dela, é como se ela deveria, para ela não arrebentar, tá suportando aquele valor. Boa, cara. Exatamente isso. É Ah, tá. como Agora se entendi. ela não arrebentar, ela tivesse que aguentar 60 newtons. Entendi, agora entendi. Show. Ó, vou fazer mais um aqui então, hein? Deixa eu ver, hein? Mais um, mais um, mais um. Mais um. Ó, tem uns aqui, cara, que são irados. Ó, um exercício conceitual. Esse 41, que é conceitual, ele é muito bom mesmo. Mais um, mais. Vamos fazer uns dois mais e a gente encerra. Ó, só para dar um gás. Tá bem assim, o exercício número 41. A imagem ilustra uma bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. Desprezando a resistência do ar, o esquema que melhor representa as forças que atuam sobre a bola de ferro é... Peraí, estou desprezando a resistência do ar. Olha, eu estou no exercício 41, hein? Eu estou desprezando a resistência do ar, tá? Tá, então, ó, a bola foi disparada. O canhão tá aqui, ó. Caramba! Deve ter uma força empurrando ela assim, né? Para ela estar tá indo lá para cima na diagonal, então tem que ter uma força fazendo. O que força tem a ver com velocidade, filho? Força não tem nada a ver com velocidade. Só porque a velocidade vai na diagonal para cima não significa que tem uma força na diagonal para cima. Cuidado com essa armadilha. O Erg ama essa armadilha. Ô, professor, então não tem uma força assim? Não tem. A única força que tem nesse momento é quem? É a força peso. Não tem outra, não? Não. E por que ele vai viajando? Ah, por inércia, né? Alguém empurrou ele antes, ele já foi, agora acabou. Então, a única força que atua nele, já que não tem resistência do ar, é a força peso. O que está ilustrado na letra A. Caramba, que bobeira, hein? Já pensou em errar um desses? Deus me livre. Errar um desses a gente chora os 3 dias, já pensou? Eu só não quero ficar chorando 3 dias, não. Nem eu. Vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Ó, mais um de elevador, amigo Márcio, ó. Mais um de elevador. Dá uma olhadinha no 87, galera. Olha no DV 87. Vou apagar aquelas bobagens que tá ali do lado, ó. O DV é o DV 87. Visualiza aí. Professor, o que esse DV 87 está falando para nós? Caramba, gente, DV 87 é
Ele está falando assim, ó. Um garoto de massa 30 quilos encontra-se sobre uma balança dentro de um elevador, conforme a figura. Sabendo que a balança graduada em newtons indicava o valor de 360 newtons, qual opção pode indicar a classificação do movimento do elevador? Peraí. Como é que é? Hã? Tipo assim, ó. Tem um elevador e tem uma balança. Essa aqui é a balança, ó. Balança. Isso aqui é o Guguinha, ó. Ó o Guguinha dentro do elevador. E aí, ops, pesado, hein? Pesado esse risco aqui, hein? Não. Isso, ó. Ó, aí tá o Guguinha. O Guguinha tá ali dentro do elevador, tudo de boa, tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Só que, cara, o Guguinha, né? 30 quilos, né? A massa dele é de 30 quilos. Ô, gente, não faz sentido a massa dele ser 30 quilos, não? Ah, mas vamos fingir, né, que ele deu uma emagrecida massa aí. Tá, mas a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado, então eu já entendi, ó. Força normal e força peso atuam sobre o Guguinha. A gente já discutiu nas aulas de teoria que a leitura da balança é a força normal. Ah, nesse caso o peso dele é 300 newtons. Só que, eita, a balança faz a leitura que é igual à força normal de 360 newtons. Uai, essa balança está quebrada, hein? Não. A balança talvez está funcionando bonitinho. Essa balança está de boa, está normal. O problema é que esse elevador deve estar com o movimento acelerado para cima, para que a força normal tenha módulo maior do que o peso, que 360 deu maior, né? Então eu estou entendendo que a força normal está maior do que o peso. O que significa então que o Guguinha está acelerando para cima. Acelerando para cima significa que ele está com velocidade para cima e aceleração para cima, aumentando a velocidade, ou que ele está com velocidade para baixo e aceleração para cima, reduzindo a velocidade. Então eu estou entendendo nesse caso, olha que bonito, eu estou entendendo nesse caso então, que a força normal está maior do que o peso. 360 é maior que peso. Então significa que ele tem aceleração para cima. E a velocidade dele pode estar para baixo, pode estar para cima. Ou seja, ou ele está subindo acelerado, ou ele está descendo retardado. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Subir acelerado e descer retardado é a mesma coisa. Caramba! Ou seja, vamos ver a melhor resposta? Letra A. O elevador está descendo em movimento uniforme. Nunca! Letra B. O elevador está descendo em movimento acelerado. Não. Se ele estiver descendo, tem que ser retardado, né? Desce, velocidade, a aceleração é para cima. Então não pode ser a letra B. Letra C. O elevador está subindo em movimento uniforme. Não pode ser movimento uniforme. Letra D. O elevador está subindo em movimento acelerado. É a melhor resposta. Letra D. Ok? Amigo Márcio, como só tá eu e você quer que faz mais algum? Porque por mim, cara, a gente fecha. Não, por mim tá tranquilo. Show de bola. Então, fechamos. E aí, na aula de segunda, a gente já começa outro módulo, tá bom? Que é o módulo energia. Ô, Giovanelli, sábado você vai dar aula? Cara, eu pretendo sim, mano. Pretendo fazer a aula amanhã, né? É, Sábado. no caso amanhã. Pretendo. Só que aí você vai Ah, é, começar a mano? energia? É verdade, amanhã eu já começaria a energia, Márcio. Ah, então Verdade. beleza. Então vamos começar a energia amanhã. Olivia, você entrou agora.
Você quer que faça algum exercício em especial? Ou podemos encerrar o momento? Eu vi que estava oscilando, acho que a sua internet, acho que estava oscilando. Aham, percebi. Você quer que faça algum ou tá de boas? Beleza. Ó, então vou encerrar aqui, né? Foi só um momento de resolução de exercício desse modo. Amanhã, lembra que é a aula de reposição? Amanhã a gente já faz o módulo de energia, tá? Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp amanhã de manhã para combinar o horário da nossa aula, mas de antemão já fica naquele que a gente estabeleceu, né? 2 horas da tarde, tá bom? Beleza, tranquilo. Maravilha, então. Valeu, então, galera. Ó, vamos encerrando aqui. Beijos. Até amanhã, se Deus querer, então. Falou. Valeu, valeu.